Momento de fé. A voz que fala no coração. Alô, querido ouvinte, uma boa tarde para você. É sexta-feira, dia 14 de julho de 2023. É mais uma semana que vai ficando para trás e o mais importante é saber que Deus caminha conosco e que permanecemos juntinhos aqui louvando por mais um dia de existência. Independente de como esteja a tua história, quero que você neste dia levante as mãos para o alto, olhe para frente, agradeça a Deus. Sobretudo, você está passando por um tempo muito difícil. Desejo a você nessa sexta-feira muita força, muita luz, muita energia positiva, muita fé no nosso Deus. A você que já está bem, está vivendo aquela fase fantástica, agradeça a Deus por esse período de consolação, como já nos ensina Santo Inácio de Loyola. Muito bem, em qualquer lugar que você estiver, você sabe, sou eu, Padre Fábio Eduardo, quem te faz companhia, pois chega para nós, neste momento, mais uma edição do nosso Momento de Fé. E a sexta-feira, claro, aquele sextou gostoso, afinal de contas, você que já está indo para casa descansar, vai ter um finalzinho de semana daqueles caprichados, não vai trabalhar coisa boa. Você que está aí no trabalho, muito obrigado pelo carinho da audiência. Você que vai trabalhar o final de semana inteiro, como nós aqui na Mania, muito obrigado. A você que está no comércio, está na sua lavoura, está aí no campo, na cidade, não importa onde. Olha, desejo a você uma linda sexta-feira e lembro que hoje, dia 14 de julho, nós celebramos o dia de São Camilo de Leles. Camilo é exemplo do que se pode denominar a graça no homem. Nascido em Chieti dos Marqueses de Leles, teve juventude agitada. Entrou na carreira militar e conheceu os vícios dos militares da época. Ferido e doente, foi hospitalizado. Ao sair, mais ou menos são, perdeu tudo no jogo. Acolhido pelos capuchinhos, foi transformado e entrou na ordem. Porém, a doença obrigou-o a sair. No hospital dos incuráveis, viu a profunda miséria e esteve em contato com toda sorte de doentes. Sob o benéfico influxo de São Felipe Neri, colocou-se primeiro a serviço dos doentes. Depois, pensou em fundar uma congregação religiosa, justamente para cuidar dos enfermos, os camilianos. Ordenado sacerdote, operou grandes conversões. Com São João de Deus, é o padroeiro dos doentes, profissionais da área de saúde e hospitais. E já que celebramos o dia de São Camilo de Leles, aproveitamos para mandar um abraço carinhoso para todos os profissionais da área de saúde, todos os que cuidam aí carinhosamente dos enfermos e, claro, para você que está enfermo, você que está dodói, aquele abraço carinhoso de toda a nossa equipe, que Deus te dê muita paciência, te dê muita fé, te dê muita força e, óbvio, muita saúde. E a gente que está aqui, vamos curtir música boa? Bom, começo a nossa programação musical de hoje falando desse grande mistério do amor de Deus por nós, né? Imagine nós que somos miseráveis, somos pecadores e mesmo assim o Senhor nos escolhe e morre por nós, de forma que a canção que a gente canta agora fala exatamente dessa verdade. Quem determina o que somos é o próprio Deus. Quem diz o que somos é o amor de Deus que nos escolheu, que nos elegeu e livre nele nós somos. Vamos cantar? Pode aumentar o volume. Chega a primeira música de nossa programação. Hillsong em espanhol, canta pra você Quem Dices que Soy. Uma boa tarde pra você. Daqui a pouco a gente volta falando um pouquinho mais sobre o dízimo nessa nossa semana. Boa tarde pra você. Vive
soy hijo de Dios, sí lo soy. Nele eu sou livre, livre em verdade, sou filho de Deus, livre sou. Bonita canção aí que você acabou de ouvir. Ora, e nessa semana falamos tanto dessa liberdade de podermos devolver a Deus o que é de Deus, de colocarmos em nosso coração cada vez mais a importância de entender que a igreja vai se tornando cada vez mais igreja quando eu me compreendo como igreja. E o dízimo é uma grande forma de nós vivermos essa experiência. Quanta coisa bonita nós já falamos aqui ao longo dessa semana. Portanto, hoje, para falarmos das últimas duas dimensões do dízimo, quero lembrar para você que contribuir com o dízimo, essa possibilidade nasce de um coração que é agradecido por ter encontrado o Deus, que é o Deus da vida, né? E ao mesmo tempo por termos experimentado sua beleza, seu amor para conosco, sua presença misericordiosa, amorosa ao nosso lado. Aqui eu lembro alguns textos bíblicos, ou melhor, cito com base nos textos bíblicos aquilo que também o documento 106 da CNBB vai dizer, que quando nós entregamos o dízimo a Deus, segundo a concepção bíblica, reconhecemos que tudo vem dele. E por isso, esse reconhecimento e gratidão é o melhor que pode mover em nós para darmos a ele, a Deus, o que é de Deus. Assim, convido você a vir comigo nessa sexta-feira para meditarmos juntos as últimas duas dimensões do dízimo. E vamos lá? Muito bem. Se você se recorda, ontem nós falamos da dimensão religiosa e da dimensão eclesial. Hoje quero falar sobre uma terceira dimensão tão importante, tão bonita na vida da igreja, que faz parte da estrutura do dízimo, da dimensão do dízimo. Essa terceira dimensão é a dimensão caritativa, isso mesmo, a dimensão caritativa. Manifesta-se no cuidado com os pobres e necessitados por parte da comunidade. Podemos dizer, com base nos documentos da igreja, abre aspas, a caridade com os pobres é uma dimensão constitutiva da missão da igreja e expressão irrenunciável da sua própria essência. Se nós entendemos que a igreja ela deve ser caridosa pela sua essência evangélica, é importante lembrar que para se fazer caridade, também precisamos de recursos. Por isso, essa terceira dimensão nos é tão preciosa. O dízimo que você devolve também é transformado em caridade. E a quarta e última dimensão que hoje nós refletimos é a dimensão missionária. A dimensão missionária leva-nos à reflexão que nosso dízimo contribui para a ação missionária da igreja preconizada pelo Papa Francisco, como ele exorta na exortação apostólica Evangelii Gaudium. Como uma igreja em saída, concretiza-se e assim deve contemplar todos os povos que conheçam e fazem experiência de Deus.
O dízimo permite a partilha de recursos entre as paróquias de uma diocese e entre dioceses, manifestando a comunhão que há entre elas, as chamadas igrejas irmãs. Por isso é importante lembrar que aquilo que você devolve lá na sua comunidade, por menor que seja, ela chega à paróquia, que por sua vez chega à diocese, que por sua vez chega à igreja do mundo inteiro. Olha que coisa interessante. Pois tudo aquilo que é doado se transforma também em ação evangelizadora. Assim nós vamos compreendendo essa grande rede de amor e de caridade que deve ser a igreja. Assim, hoje eu concluo essa parte da reflexão da estrutura do dízimo, mas isso não significa que não há mais coisas para refletir. Calma, teremos sim. Mas quero lembrar, em todas essas dimensões, religiosa, eclesial, caritativa e missionária, você pode entender que ela só tem um significado para você quando você experimenta este amor gratuito de Deus, quando você experimenta essa generosidade. Assim, mais uma vez, como falei ao longo de toda essa semana, não deixe de experimentar isso na tua vida. Comece agora, e todas as pessoas de qualquer idade e de qualquer condição, claro, se você está desempregado, não está tendo nenhum recursos, óbvio que tirar do nada, você não tem nem como, né, meu irmão? Mas muitas vezes nós aprendemos a partilhar do pouco que temos e vamos fazendo com que a igreja se torne cada vez ela mais anunciadora dessa boa nova. Lembremos, inclusive, daquela passagem bíblica onde aquela viúva, ela tinha apenas as 2 moedas e ali ela coloca o que tem. Nesse sentido, não estou dizendo que você tem que abrir mão de tudo que você tem, não, isso de maneira nenhuma, não me interprete dessa maneira, mas para dizer que um coração generoso sempre vai entender que ele tem o que partilhar. E quando a gente partilha, e essa é uma grande verdade, se o mundo inteiro partilhasse, inclusive as pessoas que têm mais condições, os mais ricos, devolvessem desde os impostos até o próprio dízimo, as nossas comunidades elas seriam muito mais missionárias e muito mais caritativas. Por isso, não fique também esperando pelo outro, faça a sua parte, devolva o que você pode e tenho certeza como Deus multiplicará em tua vida, inclusive muitas bênçãos e graças. E concluo então a reflexão de hoje dizendo: procure a tua comunidade, procure a tua paróquia, procure o padre da sua paróquia e passe agora a ser um dizimista, pois dízimo é um ato de amor. Boa tarde para você. E como eu já sei que você decidiu ser um dizimista, já vai pensando aí em que horas você vai procurar a tua comunidade ou a tua paróquia. Vamos de música boa? Então vamos. Olha, essa canção você já ouviu alguns dias atrás, música bonita, Marília Melo, Imperfeito. Personagem na vida real, alguém que vive de aparência o irreal. E quando olho no
Está aí Marília Melo, Imperfeito. Que canção linda, hein? Que bom meditar essa verdade de fé, essa verdade de vida. Somos imperfeitos, sim, todos nós somos. E sempre seremos imperfeitos, até alcançarmos a eternidade e assim sermos presenteados com a perfeição do Pai. Mas independente de toda a nossa imperfeição, esse amor é infinito. E mesmo sendo todos nós imperfeitos, esse amor levou Jesus a se entregar por nós. Que neste dia de hoje, nessa sexta-feira, leve isso em teu coração. Apesar da tua, da minha, da nossa imperfeição, o amor de Deus é imutável. Louvemos ao Senhor por isso e convido você então, movidos pela beleza desta canção, que é uma verdadeira oração, a rezarmos juntos o Evangelho do dia. Sexta-feira, dia 14 de julho, estamos na 14ª semana do Tempo Comum. O evangelho proposto para nós nesta sexta-feira é o de Mateus, capítulo 10, versículos do 16 ao 23. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então naquele momento vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer a cidade de Israel antes que venha o Filho do Homem. Está aqui a síntese deste evangelho de hoje. Não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai. Ora, que riqueza saber que diante de todas as situações da vida, sobretudo as mais adversas, difíceis, desafiadoras possíveis, e se nós estivermos movidos pelo desejo de sermos um com o Senhor e fiéis à sua palavra, aqui Jesus vem nos garantir: não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai. Assim, meu querido irmão, digo para você algo muito forte e bonito que a igreja nos traz. Abramos aspas. A fragilidade da igreja contrasta com a força do mundo. É o contraste manifestado por Cristo em sua pessoa. Os judeus esperavam um rei poderoso e triunfador, e ele se apresenta inerme e tranquilo.
É tão pobre que não tem onde repousar a cabeça, mas dá prodigiosamente pão a milhares de pessoas. Diante de Pilatos, proclama-se rei. No entanto, se deixa prender, flagelar, conduzir à morte como malfeitor. Fecha aspas. Aqui está, dentre tantas contradições que a vida de Jesus nos apresenta, em comparação com as propostas da sociedade e do mundo, que nós encontramos um Deus que se faz homem, que abandona toda a sua riqueza para viver como qualquer um de nós, mesmo sendo considerado rei, abre mão desse reinado e deixa ser torturado, perseguido e morto. Além disso, diante de uma sociedade que esperava que ele fosse um grande revolucionário, um guerreiro no sentido das armas, Jesus vai guerrear, mas de outra maneira. Vai ser sempre, as suas armas serão o amor e a paz. E isso é tão contraditório porque nos últimos anos a gente viu milhares de pessoas que se afirmam cristãs, inclusive muitos católicos, mergulhar numa onda de insanidade, loucura e idolatria e contra-testemunho evangélico. Em pensar que uma sociedade armada, uma sociedade que dialoga diretamente, ou melhor, não dialoga, mas que se submete ao poder político, deixando que esse venha em primeiro lugar, é uma contradição das mais absurdas diante deste evangelho e diante de tudo que Jesus foi e propõe para a sua igreja. Não temos que apresentar a nossa força para o mundo utilizando os mesmos caminhos do mundo. A força da igreja se contrasta com a força do mundo e podemos até dizer como nos ensina ela mesma. Diante da força do mundo, nós nos apresentamos aparentemente fracos e frágeis. Como diz a própria igreja no seu ensinamento, olhar para a proposta de vida de Jesus é um programa nada fácil para nós. E não é nada fácil, quando falo nós, não é nada fácil para a própria igreja, que é a todo momento tentada a assumir atitudes do mundo, que são aparentemente mais eficazes. E aí, olha que coisa forte que o próprio missal romano nos diz. Abramos aspas mais uma vez e convido você a prestar bastante atenção nisso que a própria igreja fala para nós e fala dela mesma. Todas as vezes que ela, no caso a igreja, se revestiu de poderio, afastou-se do espírito de seu fundador e secaram as fontes de sua ação. Fecha aspas. É verdade. Quando nós voltamos desde o início dos tempos, desde o início da vida da igreja, melhor dizendo, nós vamos encontrar este fato. Todas as vezes que a igreja tentou deixar-se ser levada, ou melhor, que não tentou, mas que se deixou ser levada pelas propostas única e exclusivamente da sociedade, a igreja se perdeu. E se perdeu porque deixou de ter como fonte principal o próprio Espírito e tudo aquilo que ele propõe. Assim, a igreja nos lembra, diante dessa palavra de hoje, que o verdadeiro discípulo de Cristo dá testemunho como mestre da simplicidade, do desapego, da humildade, bem como de coragem e clareza diante das diversas situações que deve enfrentar na sociedade, inclusive suportar com paciência, com injúria, pronto inclusive para denunciar toda injustiça. Por isso Jesus vai dizer: sejamos prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ou seja, saibamos a hora certa de tomar uma decisão, mas ao mesmo tempo sem perder a simplicidade e a leveza da vida. Penso eu que em tempos de tanta intolerância, em tempos de tanta falsa compreensão do Evangelho, retomar essa verdade de Jesus e deixar que o Espírito, de fato, seja a nossa fonte e nos conduza, é fundamental. Por isso, guardemos essa palavra que hoje se faz tão necessária para nós. Não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai.
que nós anunciemos e que o próprio Jesus, que nós anunciemos a verdade do Evangelho e não nossas verdades, e que vivamos aquilo que a igreja é, não aquilo que nós pensamos que ela deveria ser, pois quem deve conduzi-la e quem na verdade a conduz não somos nós, mas o Espírito do Pai. Paz e bem. Momento de fé. Momento de fé. A voz que fala ao seu coração. Tá todo mundo ligado. Todo mundo ligado. Aqui estamos nessa sexta-feira e antes da gente se despedir, vamos saber se tem ouvinte que deixa o recado para nós. É o nosso giro Momento de Fé. Padre Eduardo, sua bênção. Passando por aqui, seu amigo Hélio Rodrigues Velhinho de Ipanema. Coloca nas orações pelas vocações sacerdotais religiosas e missionárias. E para o Senhor e para todos da cidade vizinha e região aqui de Ipanema, pela paz do mundo inteiro, para todos os doentes. Cuidado com a maroca fofoqueira doidinho por Deus, meu irmão. A paz de Jesus, amor de Maria, reino no coração do Senhor e todos os ouvintes. Um bom final de semana para o Senhor e para todos nós. Paz e bem e saúde. Deus providas, proverá, sua misericórdia me faltará. Louvado seja nosso Jesus Cristo, salve Maria, sua bênção. Um bom final de semana abençoado para o Senhor e todos nós. Paz e bem e saúde. Boa tarde, Padre Fábio. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Momento de Fé. Quem participa aqui também, Padre, é a Márcia Leite. Ela diz: sua bênção, Padre Fábio Eduardo. Tô aqui ligadinha no seu programa Paz e Bem. Márcia Leite, com toda a família, ouvindo aqui o Momento de Fé. Quem participa também aqui é a Maria Lúcia Furtado. Boa tarde, Padre Fábio Eduardo. Estou aqui juntinho, curtindo o programa Momento de Fé. Quem participa do programa também é a Elaine Silveira Gomes, do Lar dos Velhinhos do Caparaó, e ela aproveita para fazer o convite para o 17º Arraiá do Vovô, que acontece no dia 29 de julho. E já deixa o convite para todo mundo que está acompanhando o Momento de Fé de hoje para participar e apoiar aí a edição do 17º Arraiá do Vovô, que acontece no dia 29 de julho deste mês. Às 18 horas a entrada é R$10, com comidas típicas, brincadeiras, os quitutes da vovó e muito mais, né? Vai estar por lá o Cici e banda e a participação de artistas da região. O convite para todo mundo participar no Lar dos Velhinhos do Caparaó, do 17º Arraiá do Vovô, e o convite aqui da Elaine Silveira Gomes. Quem acompanha o programa Momento de Fé também é a Luísa de Nossa Senhora das Graças em Iuna, que participa aqui também pelo WhatsApp, o 99905-3999. Esses foram os participantes do Momento de Fé com o Padre Fábio Eduardo, edição desta sexta-feira, 14 de julho. Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua participação, obrigado por você estar unido a nós. Que Deus te abençoe e desejo uma sexta-feira fantástica para você. Aproveite o máximo esse final de semana. Cuide-se, se as temperaturas caírem como está aí previsto, mantenha-se agasalhado, dê uma atenção a quem não tem agasalho, mas o mais importante é que o nosso coração esteja sempre aquecido na presença de Deus. E para terminar o nosso programa de hoje, essa canção que você já conhece, Vozes Belas de Fernando Reiben, Candice Possavates, Carlos Eduardo Silva, Josi Fernandes e Silvano Justino da Silva se juntam para cantar essa bela canção, Impera Sobre Nós. Um beijo em teu coração, uma sexta-feira fantástica, aproveite a vida, se Deus quiser. Amanhã a gente estará, inclusive, com uma entrevista exclusiva aqui com o Padre Marconi, que é responsável pela pastoral do dízimo na Diocese de Cachoeira de Itapemirim. Você não pode perder, amanhã aqui no nosso Momento de Fé. Beijo imenso, paz e bem, até amanhã, se Deus quiser. Soberano, majestoso, incomparável,
Momento de Fé, a voz que fala ao seu coração.